Cláudio, a gente abre essa edição do Brasil com Z. Eu também tô com o Brasil com Z na cabeça, que tem gravação hoje com a Sônia Blota, enfim. Mas vamos lá, a gente tá no Bastidores do Poder até às 6 da tarde. Vamos colocar os parafusos no lugar aqui e vamos juntos nessa. Vamos começar o programa de hoje diferente, Cláudio. A gente sempre abre falando sobre algo relacionado ao mundo da política, não deixa de ser ligado a esse mundo também, porque tem muita política por trás. Mas hoje a gente lembra 6 anos daquela tragédia ocorrida em Mariana, né? Por incrível que pareça, depois daquela tragédia que deixou 19 pessoas mortas, a gente ainda teve outra, né? A gente esperava que nunca mais aquilo lá fosse acontecer, né? Todo aquele impacto causado por Mariana fosse se repetir e se repetiu em Brumadinho. Mas são 19 pessoas mortas, 6 anos se passaram, Cláudio, e pouca coisa a gente viu acontecer por lá ainda naquela região de Minas Gerais, hein? Pois é, essa é uma questão, é uma trava, né, na garganta dos brasileiros. Aquele desastre de Mariana que chocou o Brasil e o mundo, né, na verdade era só um prenúncio do que aconteceria depois em Brumadinho, né? Em Brumadinho foram 270 pessoas mortas. Em Mariana foram 19 mortos. Foram centenas na verdade, milhares de pessoas, de cidadãos e cidadãs que foram tragicamente atingidos em suas vidas, né? Foram 41 municípios diretamente afetados por aquele desastre. Foram 14 toneladas de peixes que foram mortos foi possível contá-los, aqueles que foram possível contar. Contaram-se um volume de peixes mortos e carcaças, né, que somou essas 14 toneladas de peixes. A gente vê 3 reservas indígenas também foram afetadas drasticamente. Foi uma tragédia completa. E 6 anos depois, a gente olha para trás e diz assim, o que foi que aconteceu mesmo? O que foi feito para punir os bandidos que por omissão ou por incompetência, ou seja lá o que for, tenham sido culpados por essa tragédia. Ou de forma dolosa ou de forma culposa, alguém tinha que ser punido. E o fato é que ninguém foi punido. São 6 anos de impunidade neste país, não é? É bom lembrar sempre, dar nome aos bois. Aquele desastre ocorreu numa barragem que era administrada, era de responsabilidade da Samarco, empresa controlada pela Vale, que até hoje age nesse caso como se não fosse com ela. Não pagam multas ambientais, não pagam as casas que destruíram, não repõem as pessoas nos seus lugares, não as realocam em outros lugares. É uma brincadeira o que se faz com o brasileiro, o que tem sido feito com o povo brasileiro desde então. São 6 anos de impunidade. Eu até estava falando mais cedo na Band News TV e lembrando que aquela expressão bem brasileira, né, que os brasileiros vêm usando, é como se fosse aquela coisa característica do brasileiro de encontrar, atribuir tudo à fatalidade, ao fatalismo, né? E o Brasil representa um pouco isso quando cita a frase de que o Brasil precisa ser estudado, né? Isso só acontece aqui, o Brasil precisa ser estudado, como se fosse uma coisa natural, razoável, aceitável, né? E na verdade não. O Brasil não precisa ser estudado. O Brasil precisa que suas leis sejam cumpridas. Nós temos leis a dar com pau, né? Leis que metem na cadeia todos esses sujeitos que colaboraram de alguma maneira para a ocorrência desse desastre em Mariana, ocorrido há 6 anos, num 5 de novembro, que, enfim, entrou para as nossas vidas, né? Quando todos nós, absolutamente chocados, assistimos aquelas cenas do lamaçal que se estendeu por grande parte daquela região. E é isso que a gente vive hoje, né? A gente não precisa, de fato, de que o Brasil seja estudado. A gente precisa, como eu estava dizendo, que este país cumpra as leis que punem esse tipo de coisa e sobretudo, as autoridades que são encarregadas de aplicar essas leis. E eu me refiro às autoridades policiais, às autoridades do Ministério Público, às autoridades do Poder Judiciário. O que é que está acontecendo? Porque
A Vale é tão poderosa assim que mete medo nas pessoas, nas autoridades? Eu acho que não, né? Temos integrantes bastante valentes do Ministério Público, da Justiça, da Polícia. Enfim, é preciso verificar o que é que está acontecendo. Tem que parar com essa, mais do que essa sensação, essa constatação de impunidade de todos que colaboraram com aquilo. A gente viu hoje a informação que foi divulgada por uma fundação. Sabe que eles criaram uma fundação para resolver isso, para pagar indenização, uma fundação que administrou para administrar enfim, a compra de casas para aquelas pessoas que perderam as suas casas e coisas dessa natureza. Mas, na verdade, o que a gente tem visto é uma embromação permanente, né? É uma fundação que rima com embromação. Hoje eles divulgaram uma nota dizendo que esperam resolver tudo até dezembro de 2022. Ou seja, mais de 7 anos depois da tragédia, né? E isso é só os reparos do ponto de vista civil, né? Ou seja, o ressarcimento dos prejuízos que de fato causaram, né? Eles destruíram vidas em formação, eles destruíram projetos como é que eu diria, de atividade econômica que eram essenciais, não apenas para as pessoas que os tocavam, ou que os administravam, ou nos quais investiram, ou nos quais trabalhavam. Não é só isso. É um conjunto de fatores que foram simples, desapareceram da noite para o dia, em minutos, em razão daquela tragédia. E o que a gente assiste hoje é isso. Olha para trás e o que dizer às famílias dessas 19 pessoas que morreram soterradas pela lama lá da Samarco, a lama da Vale. A antiga companhia Vale do Rio Doce, hoje é apenas Vale, continua faturando horrores, bilhões de reais, é das empresas mais rentáveis do mundo, continua faturando bilhões e bilhões, distribuindo os seus bilhões de lucros com os acionistas e com relação àquelas vidas que destruíram, zero, ou quase nada. É uma vergonha que isso aconteça e talvez seja essa a oportunidade da gente dar esse sacode aqui e fazer chegar às autoridades que nos ouvem, pessoas que possam de alguma maneira influir sobre decisões dessa natureza, que resolvam isso de uma vez por todas. Que vexame! É uma vergonha para todos, é uma vergonha para nós, cidadãos, é uma vergonha para o Ministério Público, uma vergonha para a polícia, para o Corpo de Bombeiros, aqueles integrantes do Corpo de Bombeiros que durante meses a fio ficou ali procurando cadáveres debaixo da lama. Sabe, é tudo muito vergonhoso, né? É vergonhoso que criminosos que contribuíram para aquele crime, um crime ambiental, crimes inclusive de homicídio culposo ou doloso, houve ali um homicídio, né? E ninguém foi sequer julgado, minha gente. Nem sequer chegou a julgamento. Uma vergonha total. Pois é. Essa fundação citada por você, Cláudio, Fundação Renova, que foi criada pela Samarco e também pelas sócias Vale e BHP, justamente para fazer a gestão dessas indenizações que, olha, correm a passos de... Gestão da embromação. Gestão é brincadeira, né? Gestão é coisa bem feita. Esse tipo de gestão a gente quer passar longe, pois é. Tanta destruição que a gente observou, e como você bem citou, o Rio Doce ainda sofre até hoje, né? O Rio Doce foi totalmente tomado ali pelas lamas da Samarco até a Foz, lá no Espírito Santo, com muita destruição e prejuízo para quem dependia do Rio Doce para sobreviver ao longo, né, do leito do rio. Essa questão do Rio Doce, já que você levantou essa bola, o Rio Doce tem 800 quilômetros de extensão. Vai até o oceano. E isso foi o desastre de Brumadinho, eu acho, né? Que matou o rio. Matou um rio. Foi Mariana. Eles mataram um rio inteiro, 800 quilômetros de extensão. O que é que aconteceu com essa... Mas até as multas ambientais, óbvias, de uma obviedade ululante. Até para pagar isso eles criam confusão, manobras protelatórias, recurso em cima de recurso. E aí eles gastam uma verdadeira fortuna, bilhões de reais, para pagar profissionais da embromação, que é exatamente para não terem que arcar com as suas responsabilidades, enquanto isso também, simultaneamente, vão assegurando a impunidade dos responsáveis. A lama de Mariana atingiu o Rio Doce, Cláudio. No caso de Brumadinho, poderia ter atingido e afetado de forma perigosa a bacia do São Francisco. Aí o drama seria
gigantesco, né? Maior até do que o Rio Doce, que já foi uma tragédia.